Fala pessoal, vamos nessa então. Essa aqui é a nossa parte 2 da nossa aula do dia 12/2, tá? Bom, vamos falar hoje um pouquinho sobre o sistema de transmissão, tá legal? Então qualquer dúvida, por favor, enviem aí a dúvida de vocês através desse e-mail pedro.muniz@fieb.org.br. Bom, os tipos de transmissão, né, são vários, tá? E aí os tipos de transmissão automotiva, aplicados ao automotivo, eles podem se dividir basicamente em quatro classes, né? A transmissão mecânica, a transmissão automática, a transmissão variável CVT, e a transmissão automatizada. Dentro dessa automatizada podemos incluir aí automatizada, robotizada, câmbio de dupla embreagem e tudo mais. Mas o que seria a transmissão, né? Transmissão é a parte do sistema, né, da engenharia automotiva que cuida da, como o próprio nome está dizendo, da transmissão do movimento. Movimento de onde até onde, né? É o movimento que sai do motor de combustão interna e ele precisa chegar até as rodas. Então, tudo aquilo que está após o motor de combustão interna até as rodas, né? São peças, são componentes, são equipamentos que fazem parte desse sistema de transmissão automotiva, tá? Algo que a gente precisa, né, de agora já lembrar é o seguinte: o motor, né, ele produz torque, né, ele produz movimento, produz força. E existe uma peça bastante importante no motor que é chamada de volante do motor, né? O volante do motor na construção do volante, na construção, na verdade, do motor, né? O volante do motor ele fica em uma das extremidades, né? A primeira extremidade, digamos assim, a frente de todo o motor é a região da polia, né? Seja uma polia ou seja uma engrenagem motora, enfim. Mas o volante ele fica então no fundo do motor, né? Isso eu estou falando para motores em linhas e motores V6, tá? Quando a gente fala de um motor box aí teria que verificar, tá? Mas enfim, estou sendo agora um pouco generalista. Então o volante do motor ele fica localizado na extremidade ao fundo. E é através, né, do giro do volante do motor, lembrem os senhores, né, nas nossas aulas, né, de sistemas automotivos 1, né, através do giro do motor do giro do virabrequim que o movimento é passado até o volante e consequentemente, né, o sistema de embreagem então vai pegar esse movimento vindo do volante e vai fazer todas as transformações, tá? E aí, como eu antecipei a vocês, o sistema de transmissão ele pode ser, né, subdividido nesses quatro. Mas lembrando que quando a gente fala, né, de transmissão mecânica, automática, CVT automatizada, né, a gente está tendo uma ideia apenas da caixa de marcha, né? O sistema de transmissão é muito mais do que isso, é muito mais do que a caixa de marcha. Envolve o conjunto do sistema de embreagem, envolve, por exemplo, os semi-eixos, e aí eu estou considerando agora um veículo 4x2, então envolve os semi-eixos, as juntas homocinéticas e juntas deslizantes, né? Mas considerados então 4x4 envolveria, por exemplo, um eixo cardão, uma caixa de transmissão ou uma caixa de transferência, né? Além de um diferencial e tudo mais, tá certo? Então, quando a gente fala apenas, né, em transmissão mecânica automática CVT automatizada, nós estamos nos referindo, na verdade, ao tipo de caixa de marcha, tá? Cada uma dessas caixas de marcha ela possuem valores diferentes, possuem características diferentes, pontos fortes diferentes e pontos fracos diferentes, tá? Lembrando, algo que eu sempre falo para vocês, engenheiros automotivos, é que o melhor projeto é aquele que atende a sua necessidade. Nem sempre a melhor caixa do mundo será automática se a sua necessidade se mostrar ser muito mais favorável a uma transmissão uma caixa de marcha do tipo mecânica, tá? Então, antes que vocês já perguntem, professor, qual dessas é a melhor? A resposta sempre será depende. Depende do requisito de projeto que nós estamos querendo tratar, né?
nós queremos um carro de competição, um carro de arrancadas rápidas e tudo mais, né? Com toda certeza poderia ser optado por uma do tipo mecânica. Ah, professor, por quê? Né? Mais uma vez sendo generalista, porque a do tipo mecânica é que tem as trocas de marcha mais rápida? Não, porque a do tipo mecânica é um tipo de caixa em que você, motorista, né? Aí eu vou colocar na condição de piloto agora, né? Você piloto, você consegue controlar melhor o seu automóvel, né? Vamos considerar agora trajetos urbanos, trajetos simples, né? Qual seria dessas a caixa de marcha mais viável? Na minha opinião, né, seria a transmissão CVT, né? Porém, de causar estranheza nas pessoas, né? Uma vez que a CVT, ela muitas vezes ela não tem, né? A gente vai estudar isso ao longo do semestre, ela não tem passadas de marcha, né? Ela tem passadas de marcha lógica. A central, ela meio que aumenta a aceleração do motor e reduz para simular uma troca de marcha, mas essa troca de marcha ela não é física, né? Ela não ocorre necessariamente. Então isso causa alguma estranheza nas pessoas que utilizam, e aí, né, a maioria das pessoas prefere então a automática. Beleza? A automatizada ela tem um certo receio no mercado, um receio esse que é um receio de fato entendível, né? Não é nenhum preconceito, não, é porque realmente os produtos oferecidos com caixas automatizadas que chegou a boa parte da população não foram bons, né? Então por isso a transmissão, a caixa de marcha automatizada, ela é vista com um pouco de ceticismo pelas pessoas. Rapaz, falei até bonito agora, né? Acho que é a primeira aula do semestre que eu tô gravando, aí o cara tá com vocabulário apurado. Beleza? Bom, mas o primeiro sistema de transmissão conhecido, né, partindo de um pressuposto de um meio de transporte, é a bicicleta, né? Tirando, claro, os pés, né? Então a bicicleta, ele tem esse sistemazinho de transmissão, né, de coroas, né, e corrente, em que à medida que você muda a relação, né, entre as coroas daqui, né, e as de cá, a gente consegue ter uma variação, né, uma variação do comportamento dessa bicicleta, ou seja, nós conseguimos ter velocidades mais, eu consigo ter marchas onde a gente vai ter maior velocidade e marchas onde a gente vai ter uma menor velocidade, porém será possível efetuar subidas bastante íngremes, né? Então essa relação aí de marchas, né, que são selecionadas na bicicleta, né, ou de velocidades, a gente vai ver muito isso aplicado agora no universo automotivo, tá? Mas tudo se inicia, né, necessariamente aqui pela essa ideia aqui da nossa bicicleta. Beleza? Bom, vamos seguindo. Por que é importante então estudar, né, o sistema de transmissão, né? E a explicação, claro, existem várias, né? Para ser um desenvolvedor de peça, para atuar no mercado, para ser um projetista, mas enfim, existe também uma explicação muito plausível, que é para que a gente possa, né, estudar sistema de transmissão para poder e desenvolver um sistema de transmissão para poder vencer as dificuldades enfrentadas no dia a dia pelos automóveis, né? O melhor dos mundos seria se todas as cidades elas fossem como Brasília, cidades que são projetadas, né, cidades que são planas, né? Aí quando eu falo plano, por favor, né, Brasília tem uma ou outra subida ou descida, mas a maior parte da cidade é toda plana, diferente de Salvador, não é verdade? Salvador é uma cidade que ela tem pontos bem altos e pontos bem baixos. A gente começa já pela cidade alta e a cidade baixa, né? Que você tem que subir a famosa ladeira da montanha, né? A gente tem Brotas, que é um bairro alto de Salvador, tá? Então se você está na Bonocô, você quer ir a Brotas, tem que subir ladeira. Se você está na ACM, quer ir até Brotas, precisa subir ladeira. Está na Vasco da Gama, quer ir até Brotas, tem que subir ladeira, né? Então o sistema de transmissão ele serve para que a gente possa vencer todas esses aclives e declives, né? Claro, estou sendo simplicista nessa, ou é simplista, né, no seu nome, mas eu estou sendo até um pouco simples na explicação, tá? Mas a ideia é que a gente consiga então vencer
os mais variados obstáculos presentes aí no trajeto, aí no trânsito do automóvel, tá? Então, inclinações na rua, inclinações em relação à horizontal, né, superiores a 5 graus, excepcionalmente, são encontradas em rodovias. Que é o que o cara está dizendo é o seguinte, que ângulos, né, aqui tem uma foto aqui de uma ladeira que ela está com 11 graus de inclinação, né? O grau de inclinação seria essa projeção que a gente faz da ladeira, né? A gente tem aqui o plano da ladeira e fazemos uma projeção no plano horizontal e a gente tem uma certa altura, né? Um pouco mais para frente a gente vai falar sobre isso. Mas essa ladeira aqui ela tem uma angulação de 11 graus, né? E aí o que o texto diz é que, excepcionalmente, não é o comum, mas nas estradas, nas BRs e BAs da vida, né, a gente tem a máxima inclinação de 5 graus. Né? Então, a não ser que realmente exista um trecho em que seja necessário subir um aclive um declive, que não é nada proibido, né? Infelizmente poderá acontecer, mas a maior parte, né, a maior parte do caminho a gente não vai ter grandes inclinações, né? Porém, quando a gente está dentro de uma cidade, e aí como Salvador, a gente consegue ter ruas com inclinações altas, né? Ou grandes, né? Como por exemplo inclinações próximas a 15 graus, né? Elas costumam ser raras, mas elas poderão acontecer. E o limite teórico, né, para uma inclinação de uma aclive, né, ou seja, uma inclinação de uma ladeira, é de no máximo 27 graus, porque mais do que isso a gente não consegue ter veículos suficientes para poder transitar de forma segura, né, sobre essas ladeiras, tá? Então, por conta disso, né, a gente precisa, né, para poder vencer esses obstáculos, né, já que a gente sabe que não chega até 30, mas para vencer esses obstáculos é necessário então que a gente tenha bons sistemas de transmissão. E aí um exemplozinho prático, por exemplo, ainda falando sobre inclinação de rua, em uma rampa inclinada por 10 graus, né? Isso aqui, claro, é uma conta aproximada, tá, pessoal? Porque essa conta aqui ela vai estar utilizando seno. Mas uma rampa inclinada por 10 graus, né, quando você sobe uma rampa, digamos, de 100 metros, né, o deslocamento aqui na horizontal é de 100 metros, você na verdade, né, subiu em altura, né, não vou dizer escalou, porque o carro não escala, mas você subiu em altura de 18 metros. Né. Então, para ângulos pequenos, sabe-se que a tangente e o seno do ângulo são aproximadamente iguais, portanto, também podemos interpretar essa declividade, né, de 18% como subindo 18 metros em cada 100 metros de deslocamento sobre a rampa, ou seja, a cada 100 metros que eu me desloco eu estou subindo 18 metros, tá? Então, seguindo essa afirmação, né, um caminhão, né, que sobe uma rampa inclinada de 10 graus em relação ao plano horizontal, se a rampa, né, que esse caminhão está subindo, ela tem 30 metros de comprimento, a quantos metros o caminhão se eleva verticalmente após percorrer toda a rampa. Então, esse caminhão aqui percorrendo essa distância, né, o cara quer saber, depois que ele percorreu esses 30 metros, qual é a altura que esse caminhão ele chega, quanto foi, na verdade, que ele precisou subir de aclive para poder chegar aqui na pista plana, né? A fórmula ela é bem simples, né? Se a gente lembrar aqui do triângulo reto, então a gente tem que a resolução, né, o seno do ângulo, né, que aqui nesse caso já foi informado pela questão lá de 10 graus, nada mais é do que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Né? E aí fazendo aqui todas as nossas considerações, a gente chega aqui o cateto oposto, que para a gente representará a altura da pista, ele vale o seno de 10 graus, que era o seno do ângulo, vezes a hipotenusa. Então a gente tem uma resposta de 5,1 metros, ou seja, nesse caminhão ele precisou subir um obstáculo de, claro, a pista era em 30 metros, mas a altura que ele saiu do ponto zero até o ponto final foi de 5,1. Por que eu falei que isso é aproximado? Porque o cálculo em si, quem faz esse cálculo com seno geralmente é ciclista, né? Para facilitar e entender qual foi o ganho de elevação, né, em altura que ele teve em um determinado ponto da cidade. Né, o correto mesmo seria a gente utilizar uma projeção ortogonal e calcular pela tangente, tá?
Mas nesses casos, como a tangente, né, como ele diz aqui, né, que a tangente e o seno eles são aproximadamente iguais para ângulos pequenos, a gente consegue fazer essa comparação. Beleza? Bom, um veículo com massa m, né, um veículo aí pesado, como vocês estão vendo na foto, que se desloque com velocidade constante v, ascendendo por uma rampa com inclinação, vixe, né, alfa não, agora eu me esqueci o nome dessa letra grega, mas enfim, com horizontal, necessita que o seu motor desenvolva uma potência capaz de anular a potência das forças que resistam ao seu avanço. Ou seja, o que é que esse texto ele está querendo dizer? Ele quer dizer que é necessário esse caminhão, que vocês estão vendo na foto, subir essa rampa e que a força produzida pelo motor mais sistema de transmissão seja maior do que as forças que são submetidas aí, que puxam esse veículo para trás, não é verdade? Esse veículo em questão, eu trouxe aqui o vídeo, ele não conseguiu subir esse morro, né? E ele volta para trás atingindo diversos veículos. Então, se a gente assistir aqui, ó, eu separei esse videozinho aqui para a gente ver, ó. Veremos o que acontece aqui, ó. Aí o caminhão subiu, né, veio um pouco embalado. Perceba que não consegue chegar até lá em cima, que os carros estão esperando aí, ó. E o cara aqui da moto já começa a entrar até um pouco de desespero. E aí o caminhão vem descendo, ó. O caminhão vem descendo, vem descendo, ó. E aí, infelizmente, chega uma hora que o bicho sai levando tudo para baixo aqui, né? Bom, por que eu estou trazendo esse caso para vocês, né? Esse caso, tá? Aplicado aqui o que a gente está querendo entender, é só para contextualizar a nossa questão, tá? Para a gente entender mais ou menos o quanto de força é necessário um veículo fazer para subir uma clive. Vou fazer a explicação, mas eu já queria, antes de finalizar a explicação, trazer um ponto aqui para vocês. Pedro, quer dizer que esse veículo foi mal projetado? Não quer dizer, não estou querendo dizer que ele foi mal projetado. Muito provavelmente, essa era uma via em que ela era proibida para veículos de carga. E aí, o nosso estimado e querido motorista não se atentou a esse ponto e resolveu tentar a sorte, tá? Muito provavelmente. Não estou dizendo que é o que aconteceu, mas é o que eu creio. Bom, vamos indo então. Então, como a gente falou, né, buscando o exemplo anterior, a gente tem um veículo. Esse veículo precisa subir uma rampa para que a gente consiga então, né, sair de um ponto zero, que é essa parte daqui de baixo, e chegar até o final da nossa rampa, né, até lá em cima. Então, concordam, vocês devem concordar comigo que a gente nesse momento tem a força proveniente do motor e do sistema de transmissão, né? Essa força vai ser a que vai impulsionar o veículo para subir. E a gente tem também algumas forças que empurram o veículo para trás, ou seja, dificultam o movimento do nosso veículo, né? A principal delas é a força peso, né? A componente peso. Mas nós temos outras também que a gente não está nem considerando na imagem, né? Como principalmente a força aerodinâmica, né, que também exerce uma contra-força ao movimento natural do nosso automóvel, né? Então a força que traciona os veículos rampa acima é a força de atrito entre o pneu e o pavimento das rodas de tração, né, que ele chama aí de AT. O módulo de AT ele deve exceder o módulo da componente do peso na direção paralela à rampa, ou seja, a força AT, que é a força proveniente, né, do sistema motor e transmissão, ela precisa ser maior, né, do que todas as outras forças juntas. E aí ele está considerando aqui como a principal apenas a força peso, né? E aí ele diz aqui que nada mais é do que a massa vezes a gravidade vezes o seno, acho que é seno de θ, né? Acho que é isso mesmo, acho que eu lembrei aqui, o seno de θ, né, para que o veículo então trafegue com velocidade constante, tá? E aí o que ele diz aqui, ó, né? A potência do motor ela precisa ser maior do que o mg, o seno de θ vezes v, tá? Para ter uma velocidade constante. Então, fazendo esse mesmo cálculo agora para um caminhão, né? Um caminhão pesado desse modelo aí que vocês estão vendo aí na tela, Scania, né? Ele já, né, carregado com 40 toneladas de peso, ou seja, com 40 mil quilos, né?
ele desloca-se com a velocidade constante de 36 km por hora, tá? Então aquele V que vocês viram na equação anterior, ó, que vai ser a velocidade dele. Então, digamos que ele está se deslocando numa velocidade constante de 36 km por hora, ou, para ficar mais fácil as nossas contas, né, convertendo aí 36 de km por hora para metro por segundo, a gente tem 10 metros por segundo, tá? Então, ele vai se deslocar por uma aclive nessa velocidade, né, e esse aclive, essa ladeira, ela tem uma inclinação de apenas 3 graus, tá? E o que a gente quer saber é o seguinte: qual é então qual seria, né, a potência, digamos assim, que esse caminhão ele precisaria executar para poder vencer essa força, né? Então a gente sabe que ele vai desenvolver uma potência no motor, que ele já tem uma potência no motor, isso já é estudado, mas o que a gente quer saber agora é qual é a potência necessária então para poder, que ele precisa fazer para poder superar, né, as nossas forças geradas pela nossa aclive, tá? Bom, então fazendo a nossa conta, como vocês viram na imagem anterior, né, mg, o seno de θ vezes a velocidade, a gente tem a massa, que é 40.000 kg, vezes a gravidade, 9,8, vezes o seno, né, o seno do ângulo, que são 3 graus, e vezes a velocidade, tá? Nesse caso a gente colocou a velocidade como sendo uma velocidade de metros por segundo, ao invés de colocar a velocidade de quilômetros por hora, tá? E aí a gente chegou aqui numa potência de 205.000 watts, beleza? Fazendo a conversão para transformar isso em cavalo, a gente tem basicamente 277 cavalos, né? Então isso, pessoal, essa conta que a gente está fazendo aqui é uma conta meio que aproximada para a gente comparar apenas as potências necessárias. Então, para subir essa ladeira aqui de 3 graus, a gente precisa de 277 cavalos, beleza? Observando isso daqui, ó, nessa especificação técnica aqui do nosso caminhão, né, vamos supor que esse Scania G420, que é esse que está aqui na foto da gente, né, digamos que ele seja o Scania que tem a maior cilindrada, né? Então que ele tem aqui 15,6 centímetros cúbicos de cilindrada. Então esse caminhão que tem 15,6 centímetros cúbicos de cilindradas, ele vai conseguir gerar para a gente, né, uma potência máxima de até 500 HP. Mas se a gente pegar, ou seja, ele consegue vencer, né, a subida da ladeira. Porém, se a gente conseguir agora piorar essa situação aqui, se a gente chegasse, por exemplo, e considerasse que a nossa ladeira, né, é uma ladeira muito mais íngreme, né, observe a nossa conta aqui, ó, 40.000, que seria a massa, vezes 9,8 da gravidade, vezes, acho que aqui eu não vou conseguir fazer, então peraí, só um instante, vamos considerar já aqui um aclive de 15 graus, tá? Então deixa eu pegar aqui o seno de 15, pronto, agora sim, vezes 40.000, vezes 9,8, e vou manter a mesma velocidade de 36 km por hora, vezes 10. A gente teria aqui, ó, dividido por 740, a gente teria aqui uma potência necessária de 1.371 cavalos a serem superados. Ou seja, esse caminhão não conseguiria, esse modelo DC 1604, né, ele não conseguiria ter potência suficiente para poder vencer aquela ladeira, aquele aclive, tá? E aí eu estou considerando HP, 1 HP para 1 cavalo aqui. Então vocês devem me perguntar, mas Pedro, nesse caso, como é que a gente então vai poder fazer com que o veículo ele consiga, né, superar essas adversidades? É para isso que nós temos então nosso sistema de transmissão, tá certo? O sistema de transmissão, né, é justamente para que, independente dos aclives ou declives que a gente tenha ao longo da pista, né, os nossos automóveis consigam superá-los, tá? Só que, claro, existem algumas considerações, como foi a consideração desse caminhãozão aqui, né, que tem certas ladeiras, né, vocês perceberam pelo cálculo que foi gerado,
que são mais difíceis de serem superadas, tá? Então, por que a caixa de marcha se torna necessária, né? Porque o sistema de transmissão se torna necessário, né? Porque um motor de combustão interna ele não consegue produzir torque a partir do repouso, ou seja, rotação zero, ele precisa primeiro estar, né, a 1000 RPM para poder produzir um torque, e ainda assim o torque produzido é baixo, não é o suficiente para tirar o carro da inércia. O motor de combustão interna ele só produz potência máxima a uma determinada rotação, né? E a eficiência do motor, o seu consumo, por exemplo, é altamente dependente do ponto de operação em sua curva de performance. Então, por conta disso, né, como vocês podem observar aqui, ó, né, é uma representação aqui de uma curva de torque-potência. Né, essa, na verdade, só de torque, né, não tem a potência, mas uma curva de torque aqui do motor. A gente percebe que ele gera um torque aqui em baixa rotação, só que o pico dele se dá apenas, né, quase que na metade da rotação de trabalho dele. Então, para isso é necessário que a gente tenha a caixa de marcha, porque senão, se a gente observar esse gráfico aqui, a gente terá um sistema em que essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essa linha aqui, ó, que ela vem daqui de baixo, essa preta, curva de tração efetiva, né, ela representa a força necessária que o veículo precisa ter para ele conseguir desenvolver a velocidade. Então, quanto maior a velocidade, geralmente menor a força. Porque a primeira e a segunda marcha precisam ser marchas de força porque o carro está na inércia. Então você tem que fazer mais força para tirar o veículo da inércia. Depois é mais fácil de dirigir ele, né? Observe que o torque gerado, né, pelo motor, se a gente pegasse o motor e aplicasse diretamente na roda, ele não seria o suficiente para movimentar o veículo. Tão pouco para poder subir ladeiras como a gente fez a nossa conta agora. Então, para isso, é necessário que a gente tenha sistemas de transmissão, né? E aí a gente mostra aqui o sistema de transmissão apenas com 4 velocidades. Esse é apenas um gráfico didático, onde a gente consegue ter, né, várias marchas aqui aparecendo, primeira, segunda, terceira e quarta, e a gente conseguindo já se aproximar mais dessa curva, né, de tração ideal, tá certo? Bom, outras funções e requerimentos da transmissão é que o projetista do sistema de transmissão deve considerar o sistema sempre como um todo, né, caixa de marcha mais embreagem, de forma que ele atenda a 3 funções principais: permitir que o veículo parta do repouso, que essa é uma das principais, né, se não a mais principal de todas, ou a mais principal foi a pior, né, se não a da mais importante de todas. Permitir o fluxo de potência, controlando o torque, rotação e a reversão, que é a marcha ré, e permitir a transmissão de potência permanente. Beleza? Alguns requerimentos para um bom projeto é confiabilidade, que ele não venha quebrar, que é o caso, não é o caso dos câmbios automatizados. O custo, que ele não precisa ser, a ideia é que ele não precise ser tão caro, né? Há uns anos atrás, uma caixa de marcha automática era extremamente cara, hoje já foi, né, bastante barateada. Facilidade na operação e manutenção, peso e dimensões reduzidas, um grau de customização, e ela tenha também baixo NVH, ou seja, Noise, Vibration e Harshness. Ela tenha baixo ruído, vibração e aspereza, tá? Além de ter baixa emissão, né? E aí quando a gente fala em emissão, se refere mais ao lubrificante que a gente está utilizando, uma vez que ele vai ser descartado, tá certo? Bom, a aula de hoje é essa, pessoal. É mais para a gente conseguir entender um pouquinho o porquê de estudar a transmissão, e eu peço a vocês que façam aí a questão que está aparecendo nessa sua atividade para computar com uma presença nas 4 horas, tá certo? Bom, até a semana que vem. Valeu, galera.